14, a partir do verso de número 15. Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 15. Todos encontraram? Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Eita, tem alguém da misericórdia aí. Eu vou ler na Bíblia King James Fiel. Vamos lá? Mateus, capítulo 14, a partir do verso 15, que diz o seguinte: E, chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Traga-os aqui para mim. E, ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, a sua palavra foi lida, pedimos para que o Senhor fale com cada um de nós, dê direcionamento específico, que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele é bem conhecido de todos nós, é a famosa multiplicação dos pães e dos peixes, em que Cristo pega alguns pães e alguns peixinhos e alimenta uma multidão inteira. Então a história é bem simples. Jesus pega o pouquinho que tinha ali e alimenta toda a multidão. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos dizer? Antes de iniciar, vamos dar o contexto aqui. João Batista tinha acabado de ser morto e Jesus recebeu essa informação. Então a Bíblia diz que ele se retirou à parte por um determinado tempo e as multidões foram até ele. E ele, percebendo as multidões e movido de compaixão, ele começou a ministrar para as multidões que foram atrás dele e também a realizar ali várias curas. E aí então, com aquela galera toda reunida, os discípulos chegam nele e desenrolam esse diálogo que aconteceu a partir do verso 15. Amém? Vamos lá, verso de número 15. Começa dizendo o seguinte: E, chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é passada. A primeira informação que o texto nos traz aqui é que os discípulos olharam para Cristo e disseram o seguinte: Jesus, já está ficando tarde, já está quase na hora desse pessoal comer. Só que nós estamos no deserto e também já passou o tempo. Como que nós vamos alimentar todo esse povo? E a informação aqui de é chegada a tarde, ela acontece nas nossas vidas também. O que significa isso, Mateus? Esse é aquele instante que você está antevendo que o problema vai acontecer, que você vai se deparar com um desafio. Está quase na hora do lanche, só que não tem lanche. É chegada a tarde, mas não tem alimento para todo mundo.
E na nossa vida é assim. Às vezes a tarde chega. Às vezes a gente olha e fala: meu Deus, olha o problema se avizinhando. O que eu vou fazer? Provavelmente a tarde, o momento da crise já chegou na sua vida uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Porque a vida da gente é assim, tá tudo certo. A multidão curada, sendo ministrada, só que naquele ambiente de glória os discípulos perceberam: meu Deus, e agora? Estamos diante de uma multidão de gente e não tem alimento. Está chegando a hora e a gente vai fazer o quê? E aí os discípulos, eles dizem algo específico para Cristo. Eles dizem assim: o lugar é deserto e a hora já é passada. Eles trazem 2 informações a respeito de lugar e a respeito de tempo. Jesus, nós estamos no deserto, ou seja, não tem o que fazer aqui. Não tem loja, não tem lanchonete, não tem nada. E mais, o tempo também já é passado, ou seja, a gente ficou aqui muito tempo e não tem mais o que ser feito. A gente não consegue resolver isso aqui com o que a gente tem no tempo disponível, porque já é chegada a tarde. E esses 2 elementos, eles permeiam as nossas vidas. Qual, Mateus? Tempo e lugar. Não entendi, vou te explicar. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim: cara, não tem o que ser feito. Eu moro em Rolim, cara. De onde? O que eu vou fazer aqui? Eu vim de tal lugar. Eu sou de uma determinada localidade que não tem opções, que não tem condições. Jesus, nós estamos no deserto. A gente sempre fala isso para Deus. Deus, como que o Senhor vai me usar? Eu moro aqui no interior do estado de Rondônia. Como? Deus, eu saí de tal lugar. Não tem como ir mais do que isso aqui. A gente sempre vincula, sempre não, mas grande parte das vezes a gente vincula o nosso estado, a nossa vida, ao lugar onde a gente está. Eu não dei certo porque eu estou em tal lugar. E se eu tivesse em tal lugar ia dar certo, mas aqui não dá, porque aqui é deserto. Tem irmão aqui que já foi frustrado, achou que ia morar na Europa e está morando em Rolim. E às vezes a gente pensa que Deus errou, que Deus colocou a gente no lugar que não deveria estar. Eu tenho uma notícia para você. Você deveria estar exatamente no lugar aonde você está. O seu lugar não está errado. Jesus, ele não depende de uma localidade para fazer a obra na tua vida, para abrir a porta, para se revelar a você, para ter intimidade com você. Ele não depende do lugar. Funciona em Rolim, funciona na cidade do lado, ou funciona nos Estados Unidos e funciona lá na Europa, porque Deus é soberano sobre absolutamente tudo, inclusive no deserto, onde a gente acha que não é possível acontecer nada. Mas se fosse só o lugar que a gente colocasse o nosso problema, as nossas agruras, as nossas dificuldades, mas tem uma segunda coisa, o tempo. Jesus, já é passado o tempo. E isso aqui a gente fala todos os dias. Todos os dias. E isso aqui eu falo todos os dias, falo: Jesus,
o tempo está passando. Tem uma oração que eu faço que é assim, eu falo: Deus, eu não sei se o Senhor sabe, o Senhor é eterno, eu morro daqui a uns dias, então a gente tem que acelerar. E a gente acha que Deus está atrasado, que o tempo está adiantado, ou atrasado, ou que a gente perdeu o tempo, ou que qualquer coisa. Deixa eu te falar uma notícia da parte de Deus: Deus é o Senhor do tempo. Pode ser que na sua mente o tempo tenha passado. Você, na sua mente, pensa: meu Deus, se eu tivesse entrado na universidade há 3 anos atrás, não sei o quê. Se eu tivesse, arrumado uma esposa há 8 anos atrás, não sei o quê. Eu estou ficando velha, eu preciso de um esposo, eu preciso de uma esposa, eu não sei o quê, etc, etc. Querido, o tempo não é um problema para Deus. Deus resolve no lugar que Ele quer e no tempo dEle. E Ele é poderoso para remir todo esse tempo que você acha que perdeu. Porque a gente acha que perde tempo com determinadas coisas. E eu penso isso também. Eu sempre penso assim: Deus, se eu podia saber o que eu sei hoje, ter a cabeça que eu tenho hoje e ter 22 anos de idade ainda. Ia ser maravilhoso. Só que eu não posso voltar no tempo. Só que o meu Deus, Ele pode me acelerar no tempo. Então, queridos, não se preocupe. Deus, quando Ele entra, Ele faz, Ele resolve no tempo certo. E se houve perda de tempo, Ele ajusta. Amém? E aí, seguimos para o próximo verso, de número 16, que aí é Jesus, aliás, tem um ponto e uma vírgula aqui, e os discípulos seguem dizendo: despede a multidão, para que indo às aldeias, comprem mantimentos. E aqui, os discípulos vendo aquilo, já era tarde, o lugar era ruim, fala: Jesus, aqui não tem o que ser feito. Eles têm uma brilhante ideia, eles falam o seguinte: Jesus, nós temos a solução. Qual, queridos? Despede todo mundo, para que eles comprem. E isso daqui é uma conduta que a gente tem, do ponto de vista prático. O que é isso? A gente vê o problema se avizinhando, e por achar que não temos competência, responsabilidade não, que a gente não tem condições de resolver, o que a gente faz? Despede o problema. Esse é o ema, cada um com seus problemas. Não é eles que estão com fome? Então manda eles embora e eles que comprem comida. A gente faz isso. As coisas chegam na nossa vida e a gente fala assim: eu não dou conta disso aqui, então eu não vou tratar desse assunto, eu despeço ele. Vai-se embora, não quero tratar disso aqui, compra pão você e vaza. Já aconteceu com você? De olhar e falar: para mim não dá, então tchau, problema. Eu não vou enfrentar isso de frente. Despede ele, porque ele se vira e compra o pão dele. Só que, quando eles levam essa opção para Cristo, olha o que Jesus diz para ele. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. Jesus olha para eles, e vamos aplicar isso na prática. Jesus está dizendo para mim e para cada um dos irmãos o seguinte: não manda o problema embora, resolve de frente, dá de comer você. A resposta é você. Não é para mandar embora, é para resolver. Não é para despedir o povo com fome, alimenta. Mateus, não estou entendendo, vou te explicar. Mateus, o meu casamento está muito difícil, eu quero divorciar. Não é para despedir o problema, é para dar de
Comer resolve. Resolve. O casamento está ruim? Resolve. Conversa. É difícil? Muito. Mas a gente precisa aprender a resolver as coisas que caem na nossa mesa. Porque cai. E cai todo dia. Ai, Mateus, estou com não sei o que na empresa, vou embora da empresa. Não. Calma, filho. Se resolva. Dá de comer. Porque a nossa teologia ela é escapista, né? O problema chega e a gente faz, a gente corre. E a gente não vê Jesus correndo do problema. Alguém viu ele já um dia? Fala assim, isso aqui não. Estou indo embora, vocês que se resolvam aí. E se a gente é seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, a gente tem que seguir o que ele faz. Então essa teologia escapista do problema não está certo. É óbvio, eu não estou dizendo para que você saia sendo o resolvedor nacional dos problemas do mundo. Não. Eu estou dizendo que aqueles que são seus, que batem na tua porta, que são da tua casa, que são da tua responsabilidade, não despede eles não. Dá de comer. Resolve isso aí. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém precisando resolver problema? E aí, os discípulos escutam isso e eles dizem a Jesus: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E essa é a resposta que a gente dá quando o problema chega na nossa casa. Qual, Mateus? Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o suprimento, as condições, o que eu tenho não é suficiente para resolver tudo isso, para alimentar toda essa turma. O que eu tenho disponível na minha mão é pouquinha coisa. Jesus, eu não tenho nada, eu só tenho isso aqui, ó. Só que é muita coisa para ser feita, mas eu tenho só um suprimentozinho. 5 pães e 2 peixinhos. E isso acontece na sua casa e na minha, porque quando o negócio bate na porta, você fala assim, rapaz, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui não. Tem uma multidão e eu não tenho alimento. Aí Jesus dá a solução. Ele segue dizendo assim, ó. E ele disse, ele quem? Jesus. Traga-os aqui para mim. Esse é o segredo do sucesso. Qual, Mateus? O problema está batendo na sua porta. Ele é grande. O suprimento é pouco. Aí Jesus comanda, ele fala o seguinte, traz isso que você tem e põe aqui na minha mão. É assim que o crente resolve. Então, Mateus, eu não sei conversar com a minha esposa, eu sou assim um pouco assim, sabe, meio grosseiro, eu sou assim um pouquinho educado só. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse pouquinho de educação que você tem, esses seus 5 pães e 2 peixinhos, você vai colocar na mão de Cristo e vai falar, Jesus, me ajuda a falar com essa mulher, me dá paz, mansidão, Espírito Santo, quando eu abrir a boca, você fala e eu vou ficar quieto. E aí, misteriosamente, as coisas começam a acontecer. Tem alguém me entendendo aqui? O segredo de resolver as coisas que são colocadas na nossa vida é pegar o pouquinho que a gente tem e entregar na mão de Jesus. Amém? E aí, eles entregaram na mão de Cristo e aí o milagre começou a acontecer. Eles não tinham ideia do que de como alimentar aquele povo todo. Eles entregaram na mão de Cristo e aí Cristo começou a operar. Lá no versículo de número 19, ele disse assim, e ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva. Foi entregue os pães e os peixes na mão de Cristo. O primeiro comando dado foi o seguinte, todo mundo,
A turma toda, a multidão, senta. Todo mundo em ordem. Outros textos bíblicos paralelos a esse dizem assim, turma de 100 em 100, 50 em 50, mas todo mundo sentado ordeiramente. Não existe milagre na bagunça. Não existe milagre na desordem. Ai, Mateus, eu preciso sim ganhar muito dinheiro para resolver a minha vida que está uma bagunça. Então, primeiro você se organiza para você estar apto a receber o milagre. Não estou entendendo, Mateus, vou te explicar. Você sabe quanto custa a conta de água da tua casa, de energia da tua casa, quanto entra e quanto sai? Você sabe quanto de dívida você tem e quanto você recebe todo mês? Não? E quer receber mais? Nessa desorganização? Não vai. A multiplicação começa a acontecer a partir da organização. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de desordem. Primeira coisa, ordena. Ordena. Organiza. Mateus, acá está uma bagunça. Então organiza. Você já foi na casa de alguém que você entra na casa, está tão bagunçada e desorganizada que era melhor ter ficado lá de fora? Já aconteceu com você? De entrar num... Queridos, tem que organizar. Os pratos ficam lá no lugar de botar os pratos, os copos lá no lugar de botar os copos, toalha não é em cima da cama, é no negócio de pendurar. Deus falando com os homens aqui. Tem alguém me entendendo? A gente tem que se organizar, porque a gente fica pedindo para que Deus faça as coisas e Deus está olhando e fala, eu quero fazer, mas eu não consigo, porque está bagunçado. Eu te entrego, você vai jogar esse troço para cima. E a gente vai ver mais à frente que no reino de Deus não tem desperdício. Então, coloque em ordem. E a reflexão que a gente precisa é: o que eu preciso colocar em ordem na minha vida? Aí o cara tem 10 namoradas. Está desorganizado. Está desordenado. Ah, eu quero uma esposa, mas você namora com 10, aí você quer achar uma mulher de Deus. Aí você é muito lindo, hein? Não vai achar. Porque a mulher de Deus procura o homem de Deus. Tem alguém me entendendo? E aí mandou sentar todo mundo, organizado, e aí Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou. Em outras Bíblias diz assim, e olhando para o céu deu graças. Esse aqui é outro segredo para que Deus comece a operar na nossa vida. Depois da gente organizar, a gente precisa fazer a segunda coisa, qual seja, dar graças. A gente agradece pelo pouco que a gente tem, porque Deus se sente confortável para entregar mais. Porque aquele que é fiel no pouco também é fiel no... Aquele que é infiel no pouco também é infiel no... Então, Mateus, mas eu só tenho 5 pães em 2. Então você vai olhar para o céu, vai agradecer por aquilo que você já tem. Porque tem gente que nem tem aquilo que você já tem. Além de mim aqui, tem alguém mais que é reclamão? Amém? Opa! Temos uma irmã ali. Ali, um outro vaso. Queridos, o meu ministério da reclamação, ele é pujante. Eu já acordo 7 horas da manhã, Deus, ai meu Deus, tenho que acordar, estou com frio, estou cansado, estou com fome, estou com sono, o joelho está doendo. É assim também? Na sua casa? Aí Deus olha, e eu fico imaginando ele olhando assim, rapaz, mas 7 horas da manhã, está desse jeito? Hoje não dá não. Deixa ele se virar aí. Então, o segredo de você ter mais de Deus é agradecer aquilo que Ele já entregou, dar graças. É pouco, não é aquilo que ainda resolve,
amém. Mas dê graça por aquilo que você tem, que Deus vai acrescentando. Amém? E aí, Jesus olhou, abençoou, deu graças, aí ele fez a multiplicação. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E aqui é o terceiro segredo do sucesso da multiplicação dos pães. Jesus, ele é o responsável pelo milagre. E a Bíblia diz assim: ele deu aos seus discípulos e os discípulos deram à multidão. Jesus não entregou direto para a multidão, ele entregou para os seus discípulos e os discípulos para a multidão. Só que, reflitam comigo, eram 12, sim ou não? E a multidão? 5.000. Jesus entregou a seus discípulos e os discípulos entregou à multidão. É pouca gente alimentando muita gente. Se você é discípulo de Cristo, saiba, Deus vai entregar na tua mão para você, entregar para os outros. Vai entregar na tua mão e depois derrama para os outros. Só que é muita gente. E você vai fazer o quê? Receber de Deus e depois entregar para os outros. Então aquilo que você recebe de Deus, você partilha. Aí a coisa multiplica. Por quê? Se os discípulos recebem de Cristo e não repassam, o fluir para. O pão não passa. Então, a gente precisa aprender também a partilhar daquilo que Deus tem nos entregado. Eu não sei o que Deus colocou na tua vida. Eu não sei o que você faz. Eu não sei o ministério que você tem. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus colocou alguma coisa aí dentro de você. E essa coisa que Ele colocou aí dentro de você, Ele entregou para você, para que você pegue e entregue para a multidão. Porque a dinâmica é discípulos trabalhando na multidão para que a multidão também se torne discípulo. E aí a coisa vai aumentando. Tem alguém me entendendo aqui? Então, queridos, não retenha. Se Deus te entregou, passa para frente. Te entregou, passa para frente. Amém? E aí, vamos para o verso número 20. Se o pessoal do Mills quiser vir, pode vir, que a gente já vai encerrar no 20 aqui. E diz o seguinte: e todos comeram e se fartaram. A Bíblia diz que tinha uma multidão com fome, os discípulos querendo mandar o povo embora. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus manda entregar na mão dele, ele abençoa aquilo e começa a repartir. E aí o verso 20 fala o milagre, que eles todos comeram e se fartaram. Até 10 minutos atrás, tinha um monte de discípulo desesperado, olhando para aquele monte de gente, falando: meu Deus, e agora? No verso 20, a Bíblia encerra falando assim: todo mundo comeu e se fartou, ou seja, ficou todo mundo cheio, comeu e teve o suficiente para todo mundo e comer até que já matou a fome toda. Queridos, Jesus, ele entra e ele alimenta todo mundo e ele enche todo mundo, deixa todo mundo satisfeito. Mateus, quando eu sei que é de Deus, que as pessoas foram alimentadas e estão satisfeitas, existe satisfação naquilo que Deus faz, existe uma dinâmica que você olha e fala assim: olha isso aqui, cara, coisa boa, tô cheião aqui, ó, enchi aqui, tô satisfeito, não preciso de mais. Então, Jesus tem essa dinâmica de satisfação, de suficiência. Jesus é suficiente. Amém? E aí, a gente encerra no último, na parte B do versículo 20, que diz o seguinte: e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios.
Lembra que eu disse que a gente ia dizer que no reino de Deus não há desperdício? Tinha 5 pães e 2 peixes. Os discípulos desesperados. No final das contas, estava todo mundo alimentado, satisfeito e tinha 12 cestos cheios. Jesus, depois que multiplicou, ele disse o seguinte: agora recolhe aí, ó, recolhe o pão, porque nada no reino se perde. Não existe desperdício no reino de Deus. Não existe. Ah, Deus pegou e jogou para cima. Não. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Deus nunca pega o negócio e esculhamba. A gente faz isso, Deus não. Então, não pense que a gente pode pegar aquilo que Deus nos entregou e sair jogando fora aí de qualquer jeito. Está errado. Recolhe no cesto. Por quê? Porque vai poder alimentar mais gente. Não fica desperdiçando o dom que Deus te deu, não. Porque você vai ser cobrado. Ai, 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 né? Estava indo tudo bem até agora, né? Queridos, Deus não entrega nada nas nossas mãos para que a gente pegue e jogue fora. A gente precisa aprender a pegar aquilo que Deus deu, repartiu, sobrou, guarda. Por quê? Porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais gente com fome. E a gente tem o cesto cheio. Amém? Podem ficar de pé para a gente encerrar? A gente orar e encerrar?